60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Gente, esse é o nosso 4º vídeo do canal Livro Leve Solta. Já de antemão peço para curtirem, seguirem e compartilharem se achar pertinente, tá? Para que vocês acompanhem aí os próximos vídeos. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre esse livro que é uma novidade, que é um bebezinho aí, né, que nasceu em 2018, mas que ele já tem uma bagagem muito grande no outro suporte em que ele foi veiculado, que foi um disco. Então, pela citação que eu li, pelo suporte que eu estou falando para vocês, já dá para imaginar qual é o livro de hoje, e é o livro proveniente aí do disco Racionais Sobrevivendo no Inferno. Então nós vamos falar sobre o livro dessa obra-prima do grupo Racionais MCs, tá? Bom, então como eu falei, o livro é bem recente, publicado pela Companhia das Letras. Ele foi publicado no ano passado, quando o grupo estava completando 30 anos de carreira. E com a publicação veio a notícia, né, essa novidade, que foi a solicitação da leitura deste livro para o vestibular da Unicamp de 2020. Bom, o livro eu comprei com objetivos muito simples, porque não foi assim para leituras acadêmicas, nada disso. Eu comprei o livro porque ele me despertou o interesse logo que eu vi que tinha sido publicado, então eu quis adentrar um pouco mais essa realidade do Sobrevivendo no Inferno, tá? Foi uma leitura inédita para mim por vários motivos, e o principal deles foi porque eu pratiquei uma leitura em união com a escuta do disco. Então, quando eu tenho o disco baixado, e aí eu coloquei o disco e comecei a folhear o livro para poder ler, e foi uma emoção dupla, porque eu adentrei aquelas histórias pela leitura das letras e também pelo que eu estava ouvindo, porque o disco ele é de cabo a rabo o que nós temos aqui no livro na segunda parte, que é a parte das canções, e aí eu me emocionei muito, porque é uma outra experiência, você une 2 tipos de arte, que é a música e a literatura, e aquilo vira uma coisa só, que é muito especial e que provoca muitos sentimentos, e o principal deles é porque impressiona, é porque comove olhar para essa desigualdade social com outros olhos, com certeza. Falando rapidinho do projeto gráfico do livro, bom, esse livro aqui, ele ficou impecável, porque ele seguiu muito à risca toda a estética do disco, então a capa é idêntica, tá? Ele tem essa cara muito própria do grupo Racionais, a lombada dele aqui, ó, nas folhas a gente tem fios de ouro, eu não sei se dá pra ver muito bem, mas ele é todo trabalhado com esses fios de ouro, todas as folhas, e aí a gente tem ilustrações inéditas em cada quebra aqui das músicas, ó. Nós temos ilustrações tanto do grupo Racionais enquanto estavam mais novinhos, da periferia. São imagens muito fortes dos anos 90, nesse espaço em que eles viviam. E aí a gente tem nessa introdução também um espaço todo dedicado para apresentar cada um deles. O Mano Brown, ó, o Ed Rock, o Ice Blue e o KLJ aqui atrás. Bom, o que nós temos no livro dos Racionais, né? Como eu já falei, a gente tem a letra das músicas na ordem certinha do disco, né? Toda essa narrativa da periferia está no livro. E antes disso tem um texto introdutório que foi escrito pelo Cauã Oliveira, que é um professor. E ele escreveu esse texto introdutório que ele prepara a gente para ter contato com as letras, assim. Ele contextualiza, porque ele vai falar de toda a carreira, ele vai falar das tragédias, né, que naqueles anos 90 impulsionaram, né, e motivaram o Racionais a lançar esse 5º disco da carreira deles. Uma das tragédias principais e que marcam esse período, né, é a tragédia do massacre no Carandiru, a violência da chacina na Candelária, a chacina de Vigário Geral, que foram todas situações de violência enorme numa proposta de extermínio do povo negro muito grande por parte da violência policial, principalmente, né? Outro ponto interessante é que o texto, né, as canções,
elas vão ser como uma voz que aconselha. Então tem muita gente que tem preconceito com o livro, né? Que vai falar assim, ah, mas Racionais é ficar batendo palma pra bandido, é falar de bandido, nada disso, né? O Racionais é esse grupo extremamente consciente que vem da periferia, mostra com a perspectiva da periferia a realidade desses que sofrem lá dentro. E aí, ao contrário disso, né, a frase-chave, a tônica do livro é: a vida do crime é sem futuro. É isso que eles querem passar a todo momento nas letras. Então eles vão expor histórias de vida de quem se envolveu no crime, morreu e teve um final trágico. Eles vão expor as dificuldades que eles enfrentam para se manter afastado dessa vida. Então tem histórias, por exemplo, que vão falar de trabalhadores que são assaltados e que aí se revoltam e aí que se rebelam, né? Então eles vão expor a vida dos detentos, né, de quem está preso, de quem é totalmente explorado e também tem um cuidado negligenciado lá dentro, né, que a gente sabe que esse abuso de poder, essas situações de total desumanidade acontecem no diário de um detento, vai falar sobre isso. A gente tem uma música muito importante também, que é o capítulo 4, versículo 3, que vai fazer esse panorama dessa criminalidade. A gente vai ter temas como vício em drogas, o genocídio do povo negro. Então vai ter sempre eulíricos que vão falar sobre a perda de amigos, de parentes, de pai, de filho. Então expondo mesmo toda essa realidade social em que estão inseridos os jovens periféricos e principalmente a comunidade negra, tá? E aí o que é mais interessante é que ele vem com esse lugar de fala muito bem marcado. A gente não tem um autor branco, um autor da cidade falando dessa realidade. Ah, não. Essa voz do Racionais que tá aqui nesse livro, que tá no disco, é uma voz que vem de dentro. São esses jovens com essa perspectiva de lá de dentro. E o que eles fazem não é uma representação seca, uma representação muito condensada ali. Eles trabalham com uma linguagem muito erudita, misturada com o vocabulário, com o dialeto daquele lugar. E eles também vão inserir muita carga de metáforas, de alegorias, de figuras de linguagem, de construção de imagens, né? Então eles vão ser brilhantes na construção desse texto. E também por uma subjetividade. Esses sujeitos que falam dentro da obra são sujeitos que falam com o que vem de dentro, com o que eles sentem, com o modo como eles veem aquela situação. História, política, exclusão social e racismo. O livro está permeado nessas palavras-chave, vai falar desse projeto político de extermínio do povo negro, as músicas vão falar sobre isso, sobre o encarceramento em massa, né, sobre todo esse sistema que quer pisotear a comunidade periférica sem saber as razões. Tanto é que o Sérgio Vaz, ele falou que a obra, né, do Racionais foi essa voz que instruiu, orientou e ajudou muitas pessoas a enxergar essa realidade, porque ele vai fazer uma citação, vou ler aqui, ele fala assim: por causa desse disco, muita gente se graduou em autoestima e não entrou para a faculdade do crime. Aqui é interessante a ligação que o Racionais faz com a religião católica, com o cristianismo, né? Porque o livro a todo momento vai evocar a figura divina, vai evocar os salmos, passagens bíblicas, porque eles vão se apoiar nisso. Os anos 90 são anos de uma efervescência das igrejas neopentecostais, que estavam se proliferando, principalmente nas periferias, e era lá, pela voz do pastor, pela força que ele falava que todos nós tínhamos que ter para enfrentar as provações, que o Racionais viu e refletiu a imagem desse povo, né? Desse povo que encontrava forças ali para superar todo aquele mundo de tráfico, criminalidade e violência. Bom, então é isso, de modo geral. É um livro brilhante, é um livro que todos nós temos que ter contato. Eu vou deixar aqui no finalzinho um link para uma série que foi feita a respeito do Sobrevivendo no Inferno, em que várias figuras vão falar sobre Sobrevivendo no Inferno. A primeira delas é o Acauã, depois a gente tem a Djamila Ribeiro falando, o Emicida falando. Então é uma série feita no canal do Racionais no YouTube que é muito interessante, eu vou deixar o link para vocês verem. O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ou bombril. Cadeia guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que ouçam e leiam Racionais MC Sobrevivendo no Inferno. Ressuscita outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3.